Gente, já que eu comecei fazendo esses vídeos hoje e sobre o cangaço, a minha página é Psicologia do Cangaço, então eu vou dar continuidade, afinal de contas, são oportunidades que eu tenho de preparar os meus vídeos, né? E para falar sobre duas mortes misteriosas no cangaço. A morte do Virgulino, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um livro, né, que mostra o Virgulino e o Benjamin Abraão Boto. Virgulino, né, aqui, e aqui o Benjamin Abraão Boto. Outra morte misteriosa, né? O Virgulino, o capitão Virgulino, aqui o Virgulino com a farda de capitão, olha como a farda dele era bem acinturada, aqui ó gente, olha a farda dele, como tinha uma cinturinha, né? E aqui é antes, o Virgulino e o irmão dele, o Antônio, né? Que foi morto, o Antônio foi morto pelo Luiz Pedro. E o Luiz Pedro pede desculpas, perdão para Lampião, depois que mata o irmão do Lampião, do Virgulino, né? Ah, eu não tive culpa, né? Mas comenta-se que os cangaceiros, inclusive foi o Corisco não, desculpa aí, foi o Candinheiro quem disse que eles simulavam as brigas entre eles para aprender as táticas, né, cangaceiras, de se defenderem, de atirar, né? E foi numa dessas que o Luiz Pedro, desculpa aí, né, porque eu já fiz alguns vídeos, aí uma dessa que o Luiz Pedro mata o irmão do Virgulino, o Antônio, né? Então, essas coisas que existem na história do cangaço, né? E as mortes que eu digo assim, as misteriosas mortes dentro do cangaço, porque no cangaço tudo acontecia, gente. Um matar o outro, brigar, o Virgulino mandar, vai matar aquele dali porque fulano falou, ou traiu, ou fez alguma coisa, então você vinga, e o Virgulino ficava olhando, isso era comum dentro do cangaço, né? E as mortes misteriosas, né, que aconteceram já perto do final da carreira do Virgulino vulgo Lampião, a morte do Benjamin Abraão Boto, que foi quem, depois que o padre Cícero Romão Batista morreu lá no Juazeiro, aí o Benjamin vai procurar o Virgulino, aqui ó, tá aqui a foto do Benjamin pegando na mão do Virgulino, certo? Ele vai procurar o Virgulino para filmar, para mostrar o dia a dia. O Benjamin Abraão Boto era um tipo sociopata mais leve. A gente pode colocar ele assim como o sociopata, que tudo é psicopata, mas o sociopata é aquele que não mata. Os psicopatas nem todos são serial killer, como era o Virgulino, mas o Benjamin Abraão Boto era muito astuto. Já veio de lá da terra dele, ele dizia que nasceu na cidade onde Jesus Cristo nasceu, né? E ele chega aqui no Brasil, aí ele vai exercer assim, vai ser vendedor ambulante, né? E ele vai depois se instalar, vai ter uma loja de artigos religiosos e outras coisas que ele vendia. Ele vendia muita bugiganga, né? E o Benjamin fica lá no Ceará, no Juazeiro de Padre Cícero, no Juazeiro do Norte, e lá o Benjamin Abraão, ele vai conquistar a amizade do Padre Cícero e vai ser secretário do Padre Cícero. Por sinal, gente, a minha mãe conheceu pessoalmente, viu pessoalmente, né? E ela me falou algumas vezes sobre ele, porque minha mãe nasceu no ano de 1916.
Então, conheceu o Benjamin Abraão Boto, ela era mocinha, era jovem e foi para o Juazeiro, naquele tempo, a época muito devota do Padre Cícero, e foi para lá e conheceu. Bom, o Benjamin Abraão Boto, ele, depois que o Padre Cícero morre, vejam, gente, ele vai vender cabelos, né, do Padre Cícero, e era uma quantidade muito grande de cabelos. Depois as pessoas, mesmo pessoas leigas, né, pessoas mais devotas do Padre Cícero, compraram cabelos do Padre Cícero vendidos por Benjamin Abraão Boto, né? Então vejam, dizem que ele também era chegado a tirar o dinheiro da Caixa das Almas, né? Do Padre Cícero, que tinha lá, que o pessoal dava muito presente para o Padre Cícero e também fazia as ofertas. Isso é comum na Igreja Católica, né? Então, o Benjamin Abraão Boto foi acusado pela Beata Mocinha, que ele estava mexendo no dinheiro da igreja, né? E depois o Benjamin Abraão Boto vai procurar o Virgulino para fazer aquela filmagem, né, com a máquina da Aba Filmes, né? E ele faz esse filme, aí ele pede que o Virgulino a princípio muito assim, cauteloso, como todo psicopata, né? Aí, mas eu imagino os dois juntos, né? Aí o Benjamin pede para o Virgulino autorizar por escrito que ele permitiu, né? Tá aqui, ó, gente. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Não sei se foi nessa ocasião, né? Mas aí o Virgulino vai e faz aquele documento como se fosse um contrato, né? Permitindo que o Benjamin filmasse, né? Aquela película. E vamos então aos fatos. Depois de algum tempo, já no ano de 1936, o Benjamin faz a filmagem, né? Em 38, no começo do ano de 1938, ou fevereiro ou março, o Benjamin Abraão está em Itaíba, Pau-Ferro, Pernambuco, né? Perto de Garanhuns, ou, se não me engano, Paricônia, por ali, para aqueles lados. Certo? Aí o Benjamin está lá, em Itaíba, e o Virgulino está naquelas imediações. E no dia que eu não gravei a data, né, o Benjamin Abraão Boto, ele vai ser morto com 42 facadas. Antes de matarem o Benjamin Abraão Boto, desligam a força, a energia, que era de motor, né? E desligam a energia e dão 42 facadas no Benjamin Abraão Boto, que levam à morte, né? Aí esse fato ocorreu e sai depois na mídia, nos jornais, na época, né? Os jornais noticiam dizendo que foi o esposo de um aleijado, esposo de uma mulher que era muito bonita e que o Benjamin estava dando em cima dessa mulher. Gente, inacreditável, impossível que uma pessoa que andasse se arrastando no chão, aleijado, pegasse um homem de 1,80 m nessa base, né? Dizem que ele era bastante alto, o Benjamin, né? E ele matasse essa pessoa, né? E quem desligou a luz, a energia, a força, quem desligou? Eu suponho, né, que pelas astúcias do Virgulino, eu suponho que o Virgulino haja feito isso, porque o Benjamin Abraão Boto estava lucrando muito com essa película, que foi, inclusive, depois proibida pelo presidente da República à época, Getúlio Vargas, né? E o meu entendimento é que esses dois crimes, que são coisas que as pessoas estudam e analisam, e tem que se chegar a um consenso. Quem foi que matou o Benjamin Abraão Boto? Se naquela época o cangaceirismo imperava, né? E certamente ali Itaíba, né? O Virgulino também, o Lampião, ele andou também pelas fazendas ali de Audálio Tenório, que é daquela região, né? Mas nunca ficou esclarecida a morte do Benjamin Abraão Boto, 42 facadas. E o meu entendimento é que o Virgulino, né, foi quem
fez isso. Por quê? Porque esses crimes, assim, eles ficaram sem resposta, né? E depois, saindo dali, do mês de fevereiro, março, mais ou menos, aí, posteriormente, vai ocorrer que o Virgulino vai ali para Angicos, né? Um lugar ermo, um lugar de difícil acesso, e ele vai ficar ali, vai chamar, vai mandar que as pessoas que eram coiteiras, né, do Virgulino, do Lampião, ele vai tentar juntar aqueles grupos ali, de cangaceiros, para resolver alguma questão, né? E ele é morto ali em Angico, num lugar que não tinha saída, né? Porque ali é muito fechado. Quem já foi no lugar sabe como é difícil, de difícil acesso, né? Lugar de muitas pedras, pedregulhos, uma vegetação, já mudou bastante, né, gente, atualmente, mas porque hoje o pessoal faz rota do cangaço, essa coisa, mas antes não. Antes era um lugar realmente muito mais fechado, como, né, quando também houve uma chuva, né, assim, uma chuva, segundo o Bezerra, Tenente Bezerra, houve chuva naquele dia, né, e tudo ficou muito nebuloso também em relação à morte do Virgulino, que o meu entendimento é que o Virgulino também estava se preparando para dar uma saída para ele mesmo, né? Essa saída ele não queria se entregar às polícias, jamais ele se entregaria às polícias, né? Ele morreu no cangaço, viveu, morreu dentro do cangaço, né? Até o dia 28 de julho do ano de 1938. E o meu entendimento é que a morte do Virgulino não foi exatamente os policiais. Quem deu o primeiro tiro foi o Espedro, né? E depois o Panta de Godói vai dar o segundo tiro de misericórdia no Virgulino. Então essas duas mortes estranhas, né? Porque cadê a resposta para quem matou o Benjamin Abraão Boto? Cadê a resposta? Cadê a resposta para quem matou o Virgulino? Meu entendimento é que o Virgulino teve participação direta na morte de Benjamin Abraão Boto por conta da dívida que ele tinha esse documento, né? Que comprometeu muito o Benjamin Abraão Boto. Ele era muito esperto, né? Mas não tão esperto quanto o Virgulino. E o Virgulino, né, deve ter providenciado a morte do Benjamin Abraão e a dele própria, né? Que ele vai conseguir e vai deixar essa atmosfera assim de mistério, só porque na verdade não foi feita uma perícia, né, no local tudinho, e depois o tenente Lucena vai justificar, né, aquele 28 de julho do ano de 1938. Agora, por que eu acredito que o Virgulino morreu ali em Angico? Né? Por conta das ações dele que pararam, cessaram, né? Não houve mais esse monte de cangaceiro, eles se dispersaram, né? Cada um seguiram para a Bahia, outros seguiram para São Paulo, para Minas Gerais, e assim ficou o cangaço. Acabou também definitivamente no ano de 1940 com a morte do Corisco, né? E a prisão da Dadá. Mas o Corisco, o grupo de Corisco não existia mais, andava ele e a Dadá, né? Somente os dois. Ele não tinha aquela capacidade que o Virgulino tinha de juntar os cangaceiros. O Corisco não tinha essa capacidade. Era cangaceiro, era matador, mas ele não tinha essa capacidade que o Virgulino teve de juntar grupos e de comandar o crime, né? Então, é isso por hoje, gente.